Quando a vozinha dela perguntou: "Posso tomar café com você?", ele congelou. Ninguém falava com Romário Vilela sem ser autorizado. Ninguém ousava chegar tão perto. Mas aquela criança, ela cutucou exatamente a ferida que ele escondia há 3 anos. E nem sabia. O que aconteceu segundos antes disso explica por quê. A mesa do café estava posta como sempre, mas algo nela parecia errado naquela manhã. O bolo ainda soltava fumaça, mas Romário não sentia o cheiro. O café estava forte demais, mas ele não percebia. O sol batia no tampo polido, refletindo uma luz amarela que o obrigava a semicerrar os olhos, não porque o incomodava, mas porque iluminava a cadeira ao lado da dele. A cadeira que ninguém tocava desde o acidente. Ele empurrou o celular para longe. As mãos tremiam, embora o rosto continuasse impassível. Ninguém via. Ninguém podia ver. Aquelas manhãs eram o momento em que o mundo inteiro acreditava que ele estava no controle, e em que ele mais lutava para não desmoronar. Então, um ruído suave quebrou o ar. Não um passo, não um chamado, mas um sussurro de tecido, como alguém tentando caminhar sem fazer barulho, algo que não pertencia àquela casa silenciosa. Romário ergueu os olhos, e lá estava ela. Uma menina pequena demais para aquele ambiente grande demais. Cabelos loiros bagunçados, mochila rosa frouxa no ombro, e os olhos tinham uma coragem inocente que ninguém jamais usara com ele. Ela observava tudo com a naturalidade de quem entra em um lugar proibido sem perceber o risco. Seus pés mal tocavam o chão, mas cada passo parecia ecoar dentro dele. Ela não pediu permissão para entrar. Ela simplesmente entrou. E isso para Romário foi mais chocante do que a própria pergunta. Mas Melissa não sabia quem ele era. Não sabia do luto que ainda prendia o ar naquela casa. Não sabia das reuniões em que executivos adultos mal ousavam respirar diante dele. Não sabia da fama, do medo, das histórias sussurradas sobre a frieza dele. Ela só sabia de uma coisa: a mesa estava cheia e ele estava sozinho. Enquanto isso, na cozinha, Lorena terminava de guardar o remédio que viera entregar. O coração dela batia acelerado, não porque estava atrasada, mas porque percebeu que a filha não estava mais ao seu lado. E numa mansão como aquela, com um patrão como aquele, uma criança desaparecida podia ser o início de um desastre. Melissa tinha caminhado devagar, atraída pelo cheiro do bolo, pela luz da sala, pelo silêncio que parecia pedir companhia. E quando viu aquele homem tão grande, tão sério, tão triste, algo nela simplesmente se acendeu. Ela aproximou a mão da mesa como se quisesse tocar o tampo brilhante. Depois puxou a cadeira com dificuldade. O arrastar da madeira no piso ecoou como um grito. Romário parou de respirar. E então, sem hesitar, como se aquele fosse o gesto mais natural do mundo, ela perguntou: "Posso tomar café com você?" E esse foi o momento exato em que o impenetrável Romário Vilela, o homem que ninguém conseguia alcançar, perdeu o equilíbrio pela primeira vez em anos, porque aquela pergunta simples não era só um pedido. Era uma chave girando numa porta que ele jurou nunca mais abrir. A pergunta ficou pendurada no ar como algo proibido, quase indecente. Romário não respondeu. Não sabia responder. Ficou ali, rígido, encarando a menina como quem vê um intruso tocar o ponto exato onde a dor ainda pulsa. Melissa não percebeu a ameaça invisível na sala. Puxou a cadeira com esforço, arrastando o móvel pesado pelo piso brilhante. O som ecoou pela casa inteira, um aviso involuntário que correu pelos corredores até alcançar a cozinha. Romário abriu a boca para ordenar que ela parasse, que saísse, que aquela casa não era lugar para crianças. Mas nada saiu. Foi a primeira vez em anos que suas próprias palavras o traíram. Melissa se sentou, os pés balançando no ar, soltos, leves, tudo o que ele não era. Ela pegou um pedaço de bolo com as 2 mãos, como se estivesse em casa, e mordeu com uma alegria tão pura que algo dentro dele se mexeu, algo que ele havia enterrado. E foi nessa exata fresta de vulnerabilidade que o incidente incitante aconteceu. A porta da sala se abriu de repente. "Melissa?" Lorena surgiu ofegante, com o rosto pálido de puro pavor.
Levou um segundo para entender o que estava vendo, e quando entendeu, as pernas quase falharam. Sua filha, sentada à mesa, com o patrão que ela evitava até respirar perto. A bandeja que ela segurava tremeu. Senhor Vilela, eu sinto muito. Ela não costuma... Me desculpe. Eu vou tirá-la daqui agora. Ela avançou para pegar Melissa, mas Romário ergueu a mão, um gesto curto, inesperadamente firme. Não. A palavra cortou o ar. Lorena congelou. Até Melissa parou de mastigar. Romário respirou fundo, como se tentasse entender a própria decisão. Ela perguntou se podia tomar café comigo. Eu disse que sim. Lorena piscou, confusa. Aquilo não fazia sentido. Ele nunca dizia que sim. Ele nunca dizia nada que não fosse necessário. E foi aí que o mundo de Romário começou a se mover de novo, contra a vontade dele. Porque permitir que a menina ficasse era uma coisa, mas o que ele viu em seguida era outra completamente diferente. Melissa olhou para ele com aquele sorriso doce, e pela primeira vez em muito tempo, ele viu um rosto infantil naquela mesa. A imagem o atingiu como um soco. A cadeira vazia ao lado dele, a cadeira da filha, pareceu iluminar-se num pedido silencioso de lembrança. Um nó se formou em sua garganta. Romário se levantou abruptamente. A respiração falhou. Os dedos tremeram. Melissa não entendeu. Lorena entendeu demais. Ele caminhou até a janela, tentando recuperar o controle. O vidro frio sob a palma da mão trouxe uma espécie de lucidez dolorosa. Ele não podia permitir aquilo. Não podia sentir aquilo, porque sentir novamente significava abrir espaço para perder de novo. Atrás dele, Lorena segurava o braço da filha pronta para ir embora. E talvez fosse o melhor, para todos. Encerrar antes que começasse. Fechar a porta antes que a vida entrasse. Mas Romário se virou. Que algo em seu rosto. A tensão no maxilar. Os olhos marejando sem cair. A postura orgulhosa cedendo 1 milímetro. Disse que ele estava diante de uma escolha que nunca pensou que precisaria fazer. Expulsar a menina e preservar sua armadura. Ou deixá-la ficar e arriscar quebrar de vez. Ele olhou para Melissa, para o bolo mordido, para a cadeira vazia. E quando abriu a boca, sua voz saiu baixa, quase humana. Lorena, pode deixar ela terminar o café. Esse gesto simples, esse deixar, foi o ponto de não retorno. A primeira rachadura no homem que vivia trancado dentro de si mesmo. E foi ali, naquela manhã aparentemente comum, que a vida dele começou a se mover novamente. Se essa história já te pegou até aqui, se inscreva no canal. Ainda tem muita coisa pela frente. O resto daquele café da manhã parecia pequeno demais diante do que havia sido despertado. Mas para Romário, a verdadeira confusão começou depois, quando a casa voltou ao silêncio e ele finalmente ficou sozinho com o próprio coração. Melissa foi embora segurando a mão da mãe, carregando migalhas de bolo na blusa e um sorriso que iluminava qualquer corredor por onde passava. Romário permaneceu no lugar onde ela havia estado sentada, encarando a cadeira vazia como quem observa um crime e uma cura ao mesmo tempo. Havia marcas de dedos pequenos no prato, um guardanapo amassado e um silêncio diferente do habitual, um silêncio vivo. Aquilo o incomodou, aquilo o atraiu e, principalmente, aquilo o assustou. Tudo que ele tinha aprendido sobre controle, disciplina e distância parecia frágil demais agora. Uma criança de 6 anos havia atravessado a muralha que ele ergueu com tanto esforço. E o pior, o fez sem nem perceber que havia muralha alguma. Ele tentou seguir o dia normalmente. Reuniões, relatórios, telefonemas. Mas a mente voltava sempre para a mesma cena. Os olhos azuis dela olhando para ele como se ele não fosse o homem mais temido da cidade, mas alguém sozinho. Alguém que precisava de companhia. Ao meio-dia, ele desceu para almoçar. A mesa estava posta como sempre, mas havia algo diferente. Um desenho deixado ali por engano, ou talvez por destino. Um rabisco colorido com flores tortas e 2 bonecos sorrindo. Um grande, de terno, e um pequeno,
de vestido amarelo. No canto, escrito com letra torta: "Obrigada pelo café." O impacto daquela folha simples foi tão profundo quanto uma pancada. Ele a pegou com mãos que tremiam. Não deveria guardar. Não deveria sequer olhar 2 vezes. Mas guardou, dobrada com cuidado. No bolso interno do terno, o lugar onde antes carregava bilhetes da esposa. E isso foi só o começo. No dia seguinte, Lorena chegou cedo, como sempre. Mas havia uma tensão nova na forma como ela atravessou os corredores. Como se cada passo fosse uma invasão. Como se esperasse ser demitida a qualquer momento. Quando Romário apareceu na sala de jantar, ela quase derrubou a bandeja. "Sobre ontem..." tentou começar. Ele a interrompeu com a voz baixa, firme demais para ser casual. "Sua filha não está com você hoje?" Lorena engoliu em seco. "Hoje ela tem aula, senhor." Ele apenas assentiu, mas o rosto denunciou algo. Decepção? Alívio? Medo? Nem ele sabia. A partir daquele dia, a rotina de ambos começou a mudar sem que nenhum admitisse. Lorena passou a trabalhar com uma atenção exagerada, como se qualquer erro pudesse custar seu emprego. Já Romário começou a reparar em detalhes que antes ignorava. O som da risada de Melissa ecoando pela memória. A forma como Lorena prendia o cabelo quando estava cansada. O cheiro de bolo quando ele chegava mais cedo. E isso o irritava profundamente. Porque sentir significava abrir portas que ele tinha fechado à força. No sábado, quando Lorena chegou com Melissa, a menina vestindo o vestido amarelo remendado e sorrindo como se o mundo fosse leve, algo dentro dele simplesmente cedeu. Melissa correu até a mesa e entregou um novo desenho. Dessa vez, havia 3 pessoas sorrindo. Lorena corou, sem saber onde enfiar as mãos. E foi exatamente nesse instante que um calafrio percorreu a espinha de Romário. Porque ele percebeu, com a nitidez cruel dos instantes decisivos, que estava entrando numa zona perigosa. Uma zona onde o passado começava a doer menos e o futuro começava a importar demais. Era cedo demais para sentir aquilo, era arriscado demais. Mas já era tarde para voltar atrás. E você? Já viveu um momento assim, quando algo pequeno muda tudo? Conta aqui nos comentários, quero muito saber. A tarde estava tranquila demais para uma casa acostumada ao silêncio. Melissa corria pelo jardim com uma tiara torta na cabeça, enquanto Romário e Lorena observavam da porta. Era simples, era pequeno, mas havia algo ali. Algo que ameaçava desfazer 3 anos de gelo. E talvez por isso, o destino tenha escolhido aquele momento exato para desabar. A campainha tocou. 1 vez, 2, 3... cada toque mais impaciente que o anterior. Antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu com força, batendo contra a parede. O impacto ecoou pela casa como um estilhaço. Helena Vilela entrou como um vendaval preto, elegante, rígida, cruel. A mãe que nunca pedia licença. Os olhos dela percorreram a cena. Melissa sorrindo no jardim, Lorena parada com o pano de prato ainda na mão e Romário, sem terno, sem armadura, parecendo perigosamente humano ao lado de uma empregada. Eu sabia. A voz dela não era alta, era afiada. Romário deu um passo à frente. "Mãe, não agora." "Agora sim." Ela avançou para o centro da sala, como se fosse dona não só da casa, mas do ar. "O motorista me contou que você tem recebido visitas aos sábados. De uma criança, da filha..." Os olhos pousaram em Lorena com desprezo gelado, da empregada. Lorena recuou um passo sem perceber. Não era o grito que machucava, era o olhar. Aquele olhar de quem calcula o valor de alguém em segundos. "Não faça isso, mãe." Romário avisou, a mandíbula travada. "Ah, vou fazer sim. Alguém precisa." Ela respirou fundo, o perfume caro envenenando o ambiente. "Você sente pena deles. Acho bonito. Nobre até. Mas pena não cria família. E essa mulher," apontou para Lorena como se ela fosse um objeto, "sabe exatamente o que está fazendo." Lorena empalideceu. "Senhora, eu nunca..." "Cale-se." O comando foi tão frio que cortou o ar. Romário explodiu. "Não fale com ela assim."
Helena virou o rosto para ele, surpresa por um segundo. Depois, zangada. Eu falo como for necessário. Alguém precisa te acordar antes que destrua tudo o que construímos. Você perdeu a esposa, perdeu sua filha. E agora está tão desesperado por preencher o vazio que se agarrou ao primeiro colo quente que encontrou. Ela está se aproveitando disso. Um silêncio cruel caiu. Lorena levou a mão ao peito, como se tivesse sido atingida. Romário ficou pálido. Palavras como aquelas costumam voltar cheias de ecos. Helena deu um passo à frente, baixou o tom, e isso tornou tudo ainda mais violento. Eu não vou deixar você substituir Isabela por essa criança. Não vou. Olhou para Lorena com um sorriso venenoso. Quanto você quer para ir embora agora? Vamos resolver isso como adultos. Lorena arfou, o rosto queimando de vergonha. Eu não estou à venda. Está sim. Todos estão. Helena abriu a bolsa e retirou um envelope. 500 mil, em dinheiro. Amanhã cedo você some daqui com a sua filha e nunca mais volta. Romário ficou imóvel. Era o tipo de imobilidade que precede terremotos. Lorena apertou os lábios. Eu não vou aceitar. Minha filha não é moeda. Eu não sou moeda. E então Helena cometeu o erro que virou o destino da história. Não? Pois me parece que você já se vendeu. E bem barato. Foi aí que Romário quebrou. O homem frio, o empresário impenetrável, desapareceu. No lugar dele, havia alguém destruído, traído, incendiado. Ele gritou, não com raiva, mas com algo mais fundo, quase um ferimento aberto. Mãe, pare! A voz reverberou pelas paredes. Saia da minha casa. Agora. A palavra casa tremia. Tremia porque, pela primeira vez, ele não estava defendendo uma propriedade. Estava defendendo alguém. Helena congelou. Você está me expulsando? Estou. Antes que machuque alguém de novo. Lorena segurou Melissa, que havia voltado correndo ao ouvir o grito. A menina olhou ao redor confusa, assustada. Romário olhou para elas duas e viu, com uma dor devastadora, que o medo estava de volta nos olhos da única criança que fizera aquela casa respirar de novo. Foi esse olhar que o destruiu. Porque naquele momento ele entendeu. Nada seria como antes. O que ele acabara de fazer, enfrentar a própria mãe, significava atravessar um limite que não tinha volta. E enquanto Helena saía batendo a porta, Romário sentiu que o mundo inteiro tinha mudado. Se esse momento te arrepiou tanto quanto a mim, deixa seu like agora. Isso nos ajuda a continuar contando histórias assim. A porta ainda vibrava do impacto quando Helena desapareceu do outro lado. Por alguns segundos, ninguém se moveu. O silêncio era tão pesado que parecia ter espessura, como uma névoa que dificultava a respiração. Romário continuava parado, o peito subindo e descendo num ritmo rápido demais, os punhos ainda cerrados, como se o corpo não tivesse entendido que a ameaça já havia ido embora. A mão direita tremia. Ele tentou fechá-la com força, mas quanto mais tentava controlar, mais denunciava o que sentia. Lorena estava a poucos passos dele, mas parecia distante, muito distante. Ela segurava Melissa contra o peito, protegendo os olhos da filha como se pudesse esconder o que tinha acabado de acontecer. Mas Melissa era esperta demais para acreditar que aquilo era só um susto. A menina apertou os braços ao redor do pescoço da mãe. Mãe! O moço gritou. Era a primeira vez que ela chamava Romário assim, como se ele fosse um estranho de novo. Lorena engoliu em seco. Tá tudo bem, amor. Foi só uma discussão. Foi uma mentira gentil, uma mentira necessária. Mas Romário ouviu. E ao ouvir, desabou por dentro. Ele deu um passo à frente, mas seus pés pareceram colar no chão. Havia algo paralisante na expressão de Lorena. Não ódio, não culpa, mas medo. Medo de tudo o que aquele momento significava. Lorena. Sua voz saiu baixa, rouca, como se tivesse atravessado cascalhos antes de alcançar o ar. Ela não respondeu imediatamente. Precisou de um tempo para encontrar o olhar dele. E quando encontrou, havia um sofrimento tão humano ali que doeu ainda mais. Eu sinto muito, Romário murmurou. Não era desculpa pelo grito. Era desculpa por tudo que ele tinha permitido acontecer.
Lorena desviou os olhos, apertando Melissa contra o peito. O que aconteceu aqui hoje não deveria ter acontecido. Foram palavras simples, mas carregadas de um peso que fez Romário sentir-se menor do que jamais se sentira. A ideia de perdê-las, mesmo que por algo que ele não tinha causado diretamente, o atravessou como lâmina. Um homem acostumado a perder negociações, empresas, fortunas, mas não aquilo, não elas. Ele se aproximou com cuidado, como quem teme assustar um pássaro ferido. Eu não deveria ter deixado chegar a esse ponto. Não deveria ter deixado minha mãe. Ele não conseguiu terminar a frase. Lorena respirou fundo. O corpo dela tremia, mas a voz saiu firme. A culpa não é sua, mas a consequência é. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer grito poderia. Melissa escorou o rosto no ombro da mãe, pequena e silenciosa, apertando o desenho que tinha feito para Romário mais cedo. O papel amassado virou símbolo de algo maior. A primeira coisa que a inocência daquela criança não conseguia consertar. Lorena então tomou uma decisão silenciosa, a decisão de se afastar. Nós vamos embora, ela disse, com uma calma que feria mais do que desespero. Agora? Ela hesitou. Olhou para Melissa. Depois olhou para Romário. E naquele olhar ele viu pela primeira vez o que tinha medo de ver. Ela não confiava mais que ali fosse um lugar seguro. É melhor para todos, completou. Romário abriu a boca, mas nenhuma palavra surgiu. Tudo o que ele sempre fora, poderoso, assertivo, inabalável, não servia agora. Ele não sabia segurar alguém que estava indo embora por proteção própria. Lorena caminhou até a porta devagar, e Melissa, antes de sair, olhou para trás. Os olhos azuis dela encontraram os dele. Havia confusão, havia tristeza, havia algo que ele jamais queria ver ali. Decepção. E quando a porta se fechou atrás delas, Romário sentiu a casa inteira encolher. Como se com a partida delas, todo o ar tivesse sido puxado para fora. Ele se sentou no sofá, exausto. A mão ainda tremia. A sala inteira parecia menor, mais escura. E a cadeira vazia na mesa de jantar parecia agora 2 cadeiras vazias. A primeira lágrima não caiu de uma vez. Ela demorou, talvez porque ele tivesse esquecido como chorar. Mas quando veio, não parou. E ali, sozinho na sala onde tudo começou, Romário percebeu. Não era a mãe dele que tinha perdido. Era ele. Ele tinha perdido as 2 pessoas que devolveram cor à sua vida. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks. Isso faz muita diferença para continuarmos contando histórias como essa. A casa demorou dias para voltar a ter som. E quando voltou, não era o som que Romário desejava ouvir. Era o relógio da parede, o motor da geladeira, o vento passando pelas frestas das janelas. Nada além disso. A ausência de Lorena e Melissa deixara uma marca tão profunda que até a luz parecia entrar diferente. Antes a claridade batia nas superfícies como um lembrete da vida que pulsava ali. Agora atravessava os cômodos sem encontrar nada que respondesse de volta. Romário tentava seguir a rotina, como sempre fez. A mesa continuava sendo posta no horário certo. O café continuava quente. Os funcionários continuavam se movendo em silêncio, mas ele não conseguia mais sentar-se à mesa sem lembrar do desenho deixado por Melissa, ou da forma como Lorena segurava a menina depois da briga com Helena. Não conseguia caminhar pelos corredores sem imaginar a possibilidade, pequena, mas real, de que a casa talvez tivesse tido uma chance de ser algo além de um mausoléu. E descobrir isso tarde demais doía mais do que qualquer perda anterior. Num sábado, ele abriu a porta do quarto que mantinha trancado há anos. O quarto da filha. Não era um gesto para seguir em frente. Era um reconhecimento silencioso de que a dor dele não era única. De que outras dores tinham entrado em sua casa e tinham sido expulsas por alguém que ele deveria ter protegido. Ele se sentou na cama infantil, passando a mão pelos brinquedos ainda alinhados, pelos livros que ele mesmo havia lido uma vez antes de dormir. E percebeu que estava fazendo isso não para reviver o passado,
mas porque finalmente conseguia olhar para ele sem fugir. Aquilo era novo. Aquilo era transformação. No chão, encontrou um dos desenhos esquecidos de Melissa, uma tentativa torta de desenhar uma flor. Ele o segurou por um bom tempo, como quem segura uma verdade que demorou demais para aceitar. A vida dele só voltou a respirar quando duas pessoas, sem pedir permissão, entraram onde ninguém entrava. E talvez fosse isso o mais difícil de admitir. Ele precisava delas, não como preenchimento da dor antiga, mas como parte da cura. Ficou assim, sentado no chão, por longos minutos, talvez horas, até que uma ideia surgiu, pequena, frágil, mas real. Ele queria reparar o que tinha quebrado, ou pelo menos tentar. E aqui, nesse ponto da história, talvez você entenda algo muito importante. Às vezes, o recomeço não acontece com barulho. Às vezes, acontece quando a gente finalmente tem coragem de admitir que fez alguém sofrer e que isso também nos feriu. E quando a gente entende isso, algo dentro muda, mesmo que ninguém veja. E agora eu falo com você, que ficou até esse momento da história. Você já percebeu como na vida real, as pessoas que mais transformam a nossa vida chegam sem avisar? Às vezes, numa tarde comum, numa conversa simples, num gesto inocente, como o de uma criança perguntando se pode tomar café com você. Nem sempre conseguimos segurar quem chega, nem sempre sabemos como cuidar, mas quando entendemos o que perdemos, é aí que começamos a aprender de verdade. Se essa história te tocou, te lembrou alguém, te fez respirar fundo em algum momento, saiba que não está sozinho. A vida é cheia de recomeços silenciosos, e muitos deles começam exatamente onde dói. Obrigado por assistir até o fim. De verdade. Se ainda não é inscrito, esse é um bom momento para ficar com a gente. E se já é, considere apoiar com um Super Thanks. Isso permite que a gente continue contando histórias que falam direto ao coração. E se quiser seguir nessa jornada, tem outro vídeo te esperando aqui ao lado. Pode ser que ele encontre você exatamente onde você está agora.